Olá pessoal, estamos aqui iniciando uma missão, uma inspiração que o Espírito Santo trouxe no nosso coração, que é de produzir alguns vídeos meditando, falando, refletindo sobre Deus, Jesus, sobre a igreja, sobre o Espírito Santo, e assim então a gente vai fazer nesses vídeos. Hoje a gente vai dar início ao nosso primeiro vídeo. Nós estamos aqui eu e o Renato. A gente vai falar um pouquinho sobre os dons do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como o Gui já havia falado, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dons. Nós sabemos que na igreja, todo aquele que é batizado recebe os dons infusos. Ao longo dos vídeos nós vamos estar esclarecendo um pouquinho sobre essa diferença, dons infusos e dons efusos. In, dentro, e fora. E hoje especificamente os dons infusos que a gente recebe, a maioria das pessoas recebe quando criança. Quando o padre coloca lá na bacia batismal, e feita aquela oração, eu vos batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então esse ato é obedecendo a ordem de Jesus que a gente vai ver no final do Evangelho, quando Jesus falou: ide pelo mundo, ensinai e pregai a boa nova a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esses dons infusos, eles são 7 dons infusos. Qual é a realidade que vai fazer nós entender como diferença, como distinção entre aqueles dons infusos que estão no nosso coração? A palavra vai dizer que é uma marca indelével, é uma marca que significa ser, não tem como apagar. Ainda que o ser humano, vamos supor que ele tenha uma vida de pecado, ainda que o ser humano ele saia da graça e por algum motivo ele se afastou de Deus, ele cortou a relação que ele recebeu ali no batismo com Deus, ainda assim aquela marca ela é indelével, ela não é possível tirá-la. Então, por isso que a gente consegue ver que um ser humano, não importa qual seja o ser humano, todos têm algo bom, todos têm algo ruim. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim. Isso a gente vai entender essa graça do Espírito Santo que está em nós. E um detalhe, ainda antes de nós entrarmos nos 7 dons, um detalhe para a gente entender, que lá no Antigo Testamento, a gente vê lá Deus falando aos profetas, a Moisés, enfim, e iniciando ali Abraão, e a gente vê que Deus ele dá uma marca, ele pede que todo aquele que é povo de Deus, judeus, israelita, receba uma marca, a circuncisão. Essa era a marca que a pessoa olhava e dizia: esse é filho de Deus, esse faz parte do povo de Deus. Essa marca se chamava circuncisão, era uma marca onde realmente cortava o prepúcio do órgão masculino, do pênis, ali aquela pessoa ela era marcada e aquela pessoa ali era considerada filho de Deus através desta marca. E quando vem Jesus, a gente percebe claramente, sem muito esforço, a substituição dessa marca pelo batismo nas águas, imersão, a palavra já diz isso, uma imersão aonde o nosso coração agora é lavado do pecado original. A gente continua com a concupiscência, a gente continua com a inclinação ao mal, mas quando nós somos batizados, essa marca vem em nosso coração, nos dá plena comunhão com o Pai, por meio de Jesus. É importante lembrar exatamente que é isso, por meio de Jesus que há essa substituição.
Inclusive Jesus, menino, foi circuncidado, né? Então a gente nota exatamente essa mudança, essa troca, né? Da marca até antes de Jesus vir, né? Por meio da circuncisão, e a partir de Jesus por meio do Espírito Santo. Tem uma passagem, né, que eu vou tomar aqui a liberdade de falar, que meu cunhado sempre falou para mim, que gosta muito, que é Ezequiel 36, onde Deus fala, né, para Ezequiel que tiraria do coração do homem o coração de pedra, colocaria um coração de carne e meteria nele o Espírito Santo. A gente vê que é um cumprimento da promessa também. A gente sabe claramente que o Antigo Testamento ele aponta para Jesus Cristo, e quando chega em Jesus Cristo é o cumprimento de todas as promessas, e nós agora somos filhos de Deus, não mais pela lei, mas pela fé e pelo batismo em Jesus Cristo. E só que essa realidade dos dons do Espírito Santo, que a gente quando faz a catequese, né, até eu vi que o Gui abriu aqui, os 7 dons do Espírito Santo. Esses 7 dons do Espírito Santo, eu me lembro claramente que a gente decora, né, na catequese, a gente fica lá, os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, igual né? a tabuada na matemática. Isso. Quase que todo mundo, bem dificilmente, consegue ter uma clareza de tudo aquilo que aconteceu ali. A gente recebe aquilo ali no começo como um estudo. Normalmente é como estudar, estou estudando na escola. A catequese para muita gente era simplesmente algo que era uma etapa da vida. Eu não sei se todo mundo tem esse mesmo sentimento, mas uma coisa que despertou em mim quando eu tive uma experiência com Deus foi voltar à minha essência. Sou católico, batizado, filho de Deus. E a gente começa a olhar para as coisas da igreja, a gente começa a olhar para a realidade dos dons do Espírito Santo, começa a entender. E eu acho isso muito lindo, porque nós vamos estar falando aqui sobre os dons. E é exatamente isso. Os dons infusos agem de dentro para fora. Então é uma realidade que todos recebem. Há santos, isso eu li, há santos que diziam até assim, cuide do seu Espírito Santo. Isso é interessante para a gente meditar. Cuide do seu Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo, os 7 dons infusos. O Gui recebeu. Mas o fruto que vai dar em mim e nele depende da escolha. O que eu estou fazendo com esse Espírito Santo, né? É isso. Por isso, um dos motivos que Deus suscitou em nosso coração gravar esses vídeos é dar uma esclarecida para muita gente, para nós mesmos, quando lemos aqui, a gente, que legal, aprendi de novo, até mesmo para quando começar a praticar as coisas de Deus, seja um povo que caminhe com consciência, seja um povo que olhe para a realidade, estou orando em línguas, que é no caso do movimento da renovação carismática, saber o que está fazendo. O tal do dom da ciência, o tal. E aí, entrando aqui, eu já quero entrar no primeiro dom, para a gente entender a realidade desse Espírito Santo que está em nós e que é de dentro para fora. Primeiro dom que eu separei aqui, sabedoria. Antes de entrar aqui, só para a gente saber quais são os dons que eu vou estar falando, né? Sabedoria, vou falar do entendimento, vou falar do conselho, da fortaleza, vou falar da ciência, vou falar da piedade e, por último, temor de Deus. Tem uma colinha no final da Bíblia, tá? Quem não decorou ainda, dá de pegar lá. Tá certo. Sabedoria. O que eu poderia entender? A sabedoria é o dom de Deus. Primeiro detalhe, às vezes a gente não repara isso. Se é dom, é de graça. Deus me deu o dom. Mas Ele olha para mim e diz, agora exercite esse dom. Exercite essa virtude. E aí a gente vai aprender muito sobre isso. Uma das características do dom da sabedoria, o que ele não é, vai ajudar bastante a gente a entender. O que a sabedoria de Deus não é. Não é a sabedoria que tem no mundo. Por que não? Porque a sabedoria do mundo, ela vai visar o quê? Aquilo que passa. A sabedoria do mundo vai visar o dinheiro, o materialismo. A sabedoria do mundo, ela vai visar tudo isso. Então, o que não é sabedoria de Deus? Tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é passageiro,
tudo aquilo que não ajuda a nossa alma a se aproximar de Deus. Então essa sabedoria que tem no mundo, ela é boa. Ela é boa desde que a gente esteja colocando em primeiro lugar a vontade de Deus. Eu posso estudar os filósofos, eu posso aprender sobre muitas coisas que existem no mundo, mas não tendo isso como sabedoria de Deus, e sim o esforço do homem para chegar ao conhecimento de Deus. É por isso, um aspas aqui, é por isso que a diferença entre a nossa religião e as outras religiões do mundo é muito simples. A nossa religião é Deus que quis chegar ao homem. Jesus, com liberdade, muito claro, Filipenses 2, ele com liberdade quis ir até o fim por mim e por você. Ele quis obedecer ao Pai. Deus que veio ao encontro do homem. E as religiões, as outras religiões, são um esforço do homem para tentar chegar a Deus. Só que não chegou, porque era impossível. Havia um abismo entre o homem e Deus. E exatamente por isso que Jesus vem. A ponte, né? Fazendo a ligação aí entre o homem e Deus. Vê, né, gente, que essa sabedoria, às vezes, se a gente tentar ver o que ela é, a gente pode ficar perdido. É mais fácil dizer o que ela não é, para a gente olhar para aquele dizendo que não é, e aí assim a gente entender. O que então seria a sabedoria de Deus? Tudo aquilo que edifica a nossa alma, tudo aquilo que vem através de um dom de Deus, que nos aproxima de Deus, que nos faz conhecer mais a Deus. A sabedoria faz com que nós consigamos conhecer com mais clareza aquilo que eu falava no início. Com mais clareza aquilo que talvez muitas pessoas, eu já li, eu já participei da catequese, mas não exercitou essa sabedoria, não pediu em oração, não viveu uma vida em estado de graça por N motivos. Aí aconteceu que aquela alma ela não frutificou. Então essa sabedoria ela é algo que nos aproxima do conhecimento do amor de Deus. Essa fala foi muito boa, né? Até junto ali, até na própria Bíblia, logo depois de apresentar os dons do Espírito Santo, ela traz os frutos do Espírito Santo. Ou seja, esse exercício que o Renato acabava de falar, né, dos dons de Deus sendo exercitados para dar fruto, essa é a ordem certa de acontecer as coisas. Porque se eu não exercitar aquele dom recebido, ele não vai frutificar, ele não vai ter resultados, digamos assim. E aí eu estou abafando, eu estou trancando, eu estou prendendo a ação do Espírito de Deus, os dons que Deus derrama. Só para terminar o dom da sabedoria, a própria palavra, né, a gente vai ver em João capítulo 1, e a igreja nos ajuda muito a entender que Jesus é o Logos, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. E lá em Efésios também, Paulo fala, procurar saber qual é o tamanho da caridade de Jesus. O que a gente quer dizer com isso? Que a sabedoria é conhecer Jesus, e como ele é eterno, a palavra é eterna do Pai. Então imagine quanta coisa a sabedoria pode nos aproximar de Deus. Quanto mais praticar, quanto mais exercitar esse dom, esse carisma, nós vamos conhecendo mais a Jesus. Por isso a gente vai ver que a nossa igreja ela é gigante nesse quesito de conhecimento sobre Jesus. A vida dos santos, documentos da igreja, concílios que tiveram, tudo isso nos ajuda a conhecer mais Jesus. Tudo isso é parte de Jesus, né? É parte de Jesus. Jesus. É o corpo de Cristo, então é muito perfeito e muito completo. Na parte da sabedoria que eu tinha para falar era isso. Outro dom, dom do entendimento. Também é falado como dom da inteligência, né? Como dom da inteligência. Existem alguns nomes aqui que eu vou estar falando que ele pode ser falado com esse entendimento, inteligência, e vai ter outro que talvez você vai perceber. Não é que ele é diferente, ele é o mesmo significado. Só estou falando de uma tradução talvez diferente. É uma fonte, onde talvez a fonte, isso vai se vocês não sabem, até um detalhe para a gente aprender um pouco também, os 7 dons, ele está em Isaías. Talvez você não sabia disso. Esses 7 dons não foi uma coisa inventada. Já tinha sido revelado por Deus ao profeta Isaías. Lá em Isaías, tu vai achar a fala de Isaías, onde está descrito esses 7 dons. Então, para a gente entender, que por isso que tem palavras que eu vou dizer que, por que essa palavra tem outros significados? Porque
talvez a tradução da Bíblia que eu estou aqui falando, essa palavra da onde foi tirada de Isaías, não é a mesma tradução que você tem em casa. No movimento da renovação carismática, a maioria usa a tradução Bíblia Ave Maria, mas existe a Jerusalém, existe a Paulo e por aí vai, tá certo? Entrando no dom do entendimento, eu falei da sabedoria. O entendimento, eu vou citar uma situação aqui da Bíblia, tá? Aonde aconteceu com Paulo. Todos conhecem, eu acredito que a maioria. Saulo, que virou Paulo. O que aconteceu com Saulo quando ele estava já cego e ele está lá há 3 dias em oração, em jejum e oração, e Deus fala tanto para Ananias quanto para Saulo na época que iriam os dois se encontrar da parte de Deus. Ali Ananias iria falar aquilo que Deus falou e Paulo iria confirmar aquilo que Deus também falou, onde Jesus fala assim para Ananias, que este homem saberá tudo aquilo que ele vai passar por causa do meu nome. E a palavra é muito clara, onde diz que como que escamas caíram dos olhos de Saulo. Ali, para quem não sabe, é espiritual, né? É espiritual, é uma simbologia. É uma forma do autor ali colocar uma realidade onde o povo judeu entendia aquela linguagem ali, muito. Quando fala de escamas nos olhos, a gente vai entender também o véu se rasgou, ou seja, as portas do céu estão abertas. Tudo isso é uma forma da gente olhar para aquela realidade e entender a cultura da época. Por que foi escrito as escamas caíram? O que é o dom do entendimento? Abre os olhos da alma. Preste atenção. Abre os olhos da alma. Nos faz enxergar quão vãs e transitórias são as coisas dessa terra. Prazer, ter, a vanglória. Quando fala que cai as escamas dos olhos, é aquilo que está por trás da letra. Que Paulo fala isso em outras passagens. É aquilo que eu começava falando, tudo participar da catequese. E talvez aquilo ali ficar superficial na nossa vida, talvez aquilo ali não chegar ao entendimento, mas por que é esses 7 dons, não chegar aquela clareza, o que é a igreja, o que é a missa, o que é a Eucaristia. E esse dom do entendimento faz com que tudo aquilo que os olhos humanos não podem ver com os olhos da fé, o dom do entendimento nos faz ver aquilo que está além da capacidade humana de ver. Eu acho que está muito claro aqui, né? Sim. Outro detalhe antes de eu entrar no próximo dom, que isso eu acho também isso brilhante. O Espírito Santo é organizado. Ele é Deus, é perfeito. Ele não é um sopro, ele não é uma pomba, ele não é só mais uma manifestação de Deus. Correntes aí que infelizmente de pessoas que não buscam na fonte correta e acabam entendendo errado. O Espírito Santo, ele é Deus, um com o Filho, um com o Pai, é 3 em um só. Se o Espírito Santo é Deus, ele é perfeito, onisciente, onipotente, onipresente, ele é a mesma característica. Não existe Jesus é mais, o Espírito Santo é menos. O Espírito Santo, Jesus, o Pai são um só. Ninguém é mais, ninguém é menos. A única coisa que mudou foi a ordem de criação. Primeiro foi Deus Pai, depois Deus Filho, e da união do amor entre o Pai e o Filho, o Espírito Santo, mas não deixa de ser Deus. Então, para a gente entender esse mistério, por que eu estou falando isso? Porque olha só a riqueza, a sabedoria divina que está dentro da realidade quando a gente fala de dons recebidos por Deus. Outro detalhe, é claro que eu estou aqui, nós estamos aqui, na verdade, especificando cada dom. Mas nós não podemos esquecer, o número 7 também é uma simbologia na Bíblia que significa perfeição. É lógico que o Espírito Santo tem muito mais do que 7 dons. Só para deixar claro, tá? Às vezes a gente não nota esses detalhes. E um dom é ligado no outro. E a gente vai ver outros dons. E aí a gente chega nos dogmas da igreja e a gente vai perceber que o quê? Um dogma da igreja é ligado ao outro. Obra do Espírito Santo.
Ou seja, se você não acredita em um vai ligando no outro. Dificilmente vai acreditar nos outros. Fora que, complementando isso também, né? Os próprios frutos do Espírito Santo são dons de Deus. Né? Por quê? São dados através dos dons. Por exemplo, algum deles aí, a caridade, a paz, a paciência, né? A bondade. Tudo isso são características da pessoa, porque ela é assim, ela é uma pessoa caridosa, ela é uma pessoa que tem paz, ela é uma pessoa paciente. Mas tudo isso vem através dos dons do Espírito Santo. Né? Nos é dado, nos é concedido pelo exercício dos dons que nos levam a dar esses frutos. Então até isso que nós temos de bom não é por mérito nosso, mas sim por graça e por dom de Deus. Então, né, gente, a gente vai perceber, não sei se vocês prestaram atenção, dom infuso, repetindo para entender, é de dentro para fora. Então, é uma realidade que começa dentro do coração do homem. E eu já adianto aqui para a gente ficar esclarecido. Por que começa dentro do coração do homem? Porque a grande missão de todo batizado é trazer outras pessoas para Deus. A missão evangelizadora sobre a boa nova de Jesus Cristo. Não importa se o outro também é batizado. Eu posso ajudar o Espírito Santo dele. Olha só que massa isso. Eu acho isso tremendo. Eu posso ajudar o Espírito Santo dele a crescer dentro dele, porque a missão é a mesma. Todos temos que nos tornar outros Cristos pela ação do Espírito Santo. Essa é a missão do Espírito Santo em nós. Então eu posso ajudar os outros através do exercício pessoal, da oração pessoal, da prática daquele carisma e por aí vai. Existem as virtudes e tudo isso a gente vai estar aprendendo com outros vídeos. Mas um detalhe, os infusos é exatamente para que comece dentro do nosso coração e passe para o próximo. Fora que, além disso, né, além de estar trabalhando o meu Espírito Santo, estar ajudando o outro a trabalhar o Espírito Santo dele, com isso a gente está cumprindo o principal mandamento de Deus. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando trabalhamos o Espírito Santo, Deus, o dom de Deus está em nós, né? E amando ao próximo como a nós mesmos, quando através da nossa oração, do nosso preparo, nós ajudamos o próximo a também trabalhar o Espírito Santo. Então, nisso nós, para ver a perfeição de Deus, né? Não há nada que a gente faça, né, que não seja cumprindo aquilo que é a vontade dele, né? A partir dos dons. E olha que ligação mais perfeita. E o próximo dom que eu separei é o dom do conselho. Deus é maravilhoso. O que é o dom do conselho? É onde eu ajudo o próximo. Olha só, o dom do conselho para mostrar o caminho, descobrir os ardis do inimigo para conduzir sãos e salvos até o fim, para levar e livrar a todos do perigo. Olha só que isso daí é a descrição do conselho. Ou seja, o conselho é para que, através desse dom do conselho, eu ajude a ele, entendendo que eu estou me ajudando. Olha só, amar ao próximo como a mim mesmo. Deus é tão perfeito que está na sequência já que é a preparação. E o conselho é por que eu me preocupo, por que eu me preocuparia com as ciladas do demônio? Por que o conselho tem a ver com isso? Muitas das vezes, e não foram poucas, aonde eu meditar, onde eu li uma passagem da Bíblia, uma experiência, enfim, o inimigo, ele age com ideias. É exatamente isso. Numa outra oportunidade, nós com certeza vamos ter oportunidade para isso. Hoje é o primeiro vídeo onde nós vamos estar falando sobre os anjos, sobre hierarquia angélica, mas só para a gente saber, o demônio age com ideias, são propostas de pecado. A gente vai ver Jesus sendo tentado. Ele não obriga ninguém a nada, Não obriga ninguém a nada. Então é por isso que eu digo a vocês, o conselho é uma arma de Deus, para que através do conselho diga para a pessoa. O próprio Espírito Santo faz isso em nós. Romanos 8:26. Ele vem em auxílio da nossa necessidade, da nossa fraqueza. Então o Espírito Santo faz isso dentro de nós. A nossa consciência, quase que 100% está ali em Deus. Quase não, gente. 100%. Não vai. E a gente pega e vai e erra. Então isso que eu quero dizer, o conselho é exatamente isso. Eu chego para o irmão e digo, irmão, não é por aí o caminho. Esse caminho que você está trilhando, talvez, em alguns casos, a pessoa vai dizer, eu já trilhei. Algumas vezes. Perfeito, só para ver como Deus é tão bom. Tava vindo isso na minha mente agora. Exatamente isso. Muitas vezes o conselho não vai vir bonitinho,
não faz isso, ou não, isso se faz dessa forma. Muitas vezes o conselho vem até nós através de um testemunho de alguém que vive com a gente, de um testemunho que a gente ouve, de alguém que conta alguma coisa ruim que passou, algum erro que cometeu, né? Muitas vezes o conselho está aí, e a gente tem que estar atento, ter essa percepção, né? Porque Deus ele vai sempre colocar as coisas a nos conduzir, a nos guiar, a nos auxiliar a compreender cada coisa, né? Então muitas vezes os conselhos chegam até nós e a gente não está ligado, a gente não percebe aí, e o conselho passa, né? Detalhe, né? Sempre entender, os dons que nós estamos falando da parte de Deus, então, é muito simples. Eu estou sendo o canal de Deus para a pessoa, então eu não vou estar falando para a pessoa, ainda que eu chegue para a pessoa e eu diga o meu testemunho, uma evangelização por testemunho, ainda que eu chegue e eu falo da palavra, a história de um santo, não importa. É entender que aquele dom, ele vem da parte de Deus. Por que isso? Gente, porque infelizmente existe muitas situações onde as pessoas conhecem até mesmo a palavra virtude, conhecem até mesmo o que é o dom, mas não atribui até a Deus. Existem pessoas que são ateus e são ótimos em dar conselhos. Pessoas muito conhecedoras, né? Os sábios deste mundo. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria deste mundo. O que Paulo quer dizer com isso? Que a sabedoria do mundo ela não é a mesma de Deus. Ela confunde até mesmo aquele que não tiver o discernimento. Tem que ter muito cuidado. Porque eu estou aconselhando. O meu conselho tem que ser da parte de Deus. Olha só o detalhe. Porque eu senão eu posso estar falando coisas da minha cabeça. Não é a minha opinião, né? Não é o que eu acho, o que eu penso, né? Mas sim aquilo que vem de Deus. E na sequência, eu separei o dom da fortaleza. Esse dom da fortaleza, para mim, é uma realidade, eu diria que nos tempos de hoje, é uma necessidade muito grande. O dom da fortaleza, ele é também chamado de força e coragem celeste. Olha só o que eu vou repetir. Força e coragem celeste. Mais uma vez, vem de Deus. Não é a força humana, não é um tratamento psicológico. Não estou dizendo que isso não é bom. Não, é que se a gente fazer qualquer coisa, muito claro isso, sem Deus, aquela ação ela vai ser infrutífera. Agora, imagina um psicólogo, imagina uma pessoa conhecedora dos dons, com a graça de Deus acompanhando. Uma pessoa com dom da inteligência. Com a graça de Deus. Muda. Essa é a verdade que nos faz ser diferentes do mundo. É por isso que a luz brilha nas trevas. É isso que Jesus está querendo dizer, que a vossa luz brilhe no meio dos homens. O que Jesus está querendo dizer? Sal da terra e luz do mundo. É isso, gente. Entender que a nossa ação neste mundo é exatamente a sabedoria, o entendimento, a fortaleza, os dons que vêm de Deus. Quando nós tivermos esse princípio que nós temos que ser canais de Deus sempre, nós vamos perceber que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos desejos vão sendo transformados. Mais o que eu escrevi aqui? O dom da fortaleza, ele nos anima a enfrentar as oposições mundanas, a carne, o demônio, e para nos ajudar a sair vitoriosos de todas as batalhas. Aqui eu quero aproveitar, tem uma oração de São Miguel Arcanjo, que é feita uma novena na quaresma de São Miguel Arcanjo, e eu lembro de uma daquelas orações onde fala pedindo fortaleza a Deus para vencer a tentação da castidade. Tem gente que pensa que fortaleza é para mim ter força para suportar talvez um câncer, ter força física, né? Atrela isso. Ou até física. Tem gente que vai tentar, vai saber, a pessoa por nada pensa que é uma fortaleza física. Não, mas até tem gente que confunde. Não, fortaleza é um ânimo de Deus, é a alegria do Senhor que está em nosso coração, onde as pessoas vão olhar para uma pessoa, talvez, uma realidade onde a pessoa está endividada, onde a pessoa talvez está com uma doença grave, talvez a pessoa está enfrentando N situações difíceis, e ela vai estar feliz e com força, e as pessoas olham para ela: de onde é que vem essa alegria? Como é que você consegue fazer tudo isso? Você parece que está direto comendo as coisas do Senhor, só quer ler a Bíblia. Como é que tu tem força para isso? Tem gente que questiona isso. Dom da fortaleza. Como é que tu consegue resistir à tentação? Eu não consigo.
as pessoas, isso são perguntas que me inventaram. Pessoas que às vezes chegam e perguntam: dom da fortaleza. Então a gente tem que entender que esse dom da fortaleza vai nos capacitar, vai nos animar, vai nos encorajar a vencer o mundo. Jesus falou, né, muito claro em João, que fala que no mundo hei de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. É importante também, né, uma fala muito boa que tu colocou agora. Às vezes as pessoas vêm e falam, né, como é que tu consegue suportar isso? Tu consegue passar por isso? Tu olham para a pessoa, isso. Olham para o homem, né? Não olham para o Espírito, não olham para Deus que age, que está ali dentro. Não esquecem do Espírito que está ali dentro, que também está nela, entendeu? E aí a gente volta a lembrar, né, da importância de trabalhar o Espírito Santo, né? Fazer esse Espírito Santo dar frutos. E aí a gente vai começar a entender que não é o Renato, não é o Guilherme, é o Espírito Santo que faz. É a graça de Deus. É a graça de Deus, é o dom de Deus, é dado, entendeu? Então a gente precisa estar sempre lembrando isso, né? Que nós não somos nada, né? Tudo que há de bom, tudo que a gente consegue suportar, enfrentar com esses dons é graça, é de Deus, né? Então, até eu acho que o próximo dom, não sei o que queria chamar aí, mas aqui é de ciência. Aqui. Isso, aqui também aponta para o dom da ciência. Ou dom do conhecimento. Esse dom aqui, ele educa, ele instrui toda a virtude. Nosso dever, cada passo que a gente tem que ter como cristão, a direção da vida eterna. Esse dom da ciência e do conhecimento, ele é aquilo que eu falei, conhecer Jesus Cristo. O tamanho de Jesus Cristo, o tamanho da sua caridade que Paulo fala em Efésios. Esse dom ele é, digamos assim, uma forma de eu não errar. Se eu busco esse dom, se eu exercito, claro que eu tenho que deixar claro aqui, tá? Outro detalhe, por isso que é bom a gente ir lembrando. Outro detalhe que eu vou falar aqui, que vai nos esclarecer uma coisa. Não existe eu dizer assim, eu vou exercitar mais o dom da fortaleza. Não existe isso, tá? Eu vou escolher um negócio. Não existe isso. Gente, os dons crescem junto. Todos os dons crescem junto. Por mais que eu olhe para a minha realidade, talvez eu tenha mais ação em mim do conselho, mais ação em mim da sabedoria, e por aí vai. Não significa que vai ser só assim que Deus vai me usar. Eu posso exercitar todos os dons ao mesmo tempo. E aí a gente vai entendendo que os dons crescem junto. É um detalhe, para a gente não cair no erro de escolher um e querer aprender só aquele dom. Tá certo? É um detalhe que eu lembrei, que é muito importante da parte de Deus, pra gente também não correr o risco de julgar. Não, e também de julgar, né? Às vezes a pessoa vai lá e acha assim, não, vou ajudar, aquilo lá tá precisando desse dom. Tudo isso é muito importante. Então a gente entender que é uma direção, da onde eu olho para aquele conhecimento de Jesus a me direcionar para a vida eterna. Eu conhecendo, eu amo. Eu não conheço, eu não amo. É uma realidade que muitos já sabem, uma palavra que é muito usada. Ninguém consegue amar aquilo que não conhece. E quanto mais eu conheço, mais eu amo. Claro que a gente vai resumindo assim, se a gente quiser ser curto e grosso, o maior dos dons é o amor. Sem o amor, nada disso adianta. Por isso a gente vai entender em 1 Coríntios 13 que eu posso ser conhecedor dos dons pela ciência do mundo. Eu posso ser capaz de ter virtudes humanas a uma pessoa virtuosa e ser ateu. Mas se não tiver amor, de nada adianta. Então a importância de estar ligado a Deus, que é o amor, em nome de Jesus Cristo e pela sua igreja. Esse dom do Espírito Santo, que é a alma da igreja, se eu sou o corpo de Cristo, é a minha alma. Essa é uma das funções do Espírito Santo, onde a minha alma está ligada à alma do Espírito Santo, à alma de Deus, onde nós estamos interligados, em comunhão com o Pai, através de Jesus. Tá certo? E aqui tem o dom da piedade também, que esse dom da piedade, eu confesso que eu não sabia. Eu vou ser sincero, eu não lembrava, pelo menos. Se algum dia eu já tinha estudado, eu não tinha me lembrado. O dom da piedade é que deixava mais fervorosa. Aqui eu até anotei assim, no serviço de Deus, de maneira que ela cresça em vigor com presteza no cumprimento de seus divinos mandamentos. Ou seja,
Eu achava que o dom da piedade, uma pessoa piedosa deve ser aquela pessoa que está sempre ajudando alguém. Tem dó dos outros, que né? tem dó dos outros. Gente, o dom da piedade não tem nada a ver com isso. A dom da piedade é uma pessoa que ela é fervorosa, ela tem assim, um ardor missionário, um desejo que queima no coração de pregar o evangelho, de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Isso é o dom da piedade. Talvez a piedade é exatamente aquilo que te leva a salvar as almas, né? De entender que ter piedade é lutar para a salvação do outro. E aí tu vai acabar diferente, isso, né? Sim, do que muitas pessoas pensam. da visão da piedade do dó, né? Do da dó. ajuda, exato. E pra gente terminar então, né? Já estamos aí com uns 35 minutos de vídeo. O dom do temor a Deus. A Bíblia vai dizer que o temor a Deus ele é o começo da sabedoria. E esse temor a Deus é uma realidade, eu particularmente, pela graça de Deus, mas também com a capacidade humana que Deus dá a cada um de olhar para o seu redor e ver que o temor a Deus tem um pouco extinguido. A gente vê a falta de temor das pessoas a Deus. O dom do temor a Deus, ele é o início da sabedoria. Então como é que tu vai ser sábio aos olhos de Deus, né, nas coisas de Deus, se tu não começa? Nem começa, que é o temor a Deus. Então, a pessoa que tem temor a Deus, ela tem horror ao pecado. Ela tem horror em ofender a Deus. A pessoa que tem temor a Deus, ela tenta, em todas as formas, obedecer à igreja, seguir a Jesus Cristo. O temor a Deus é tão grande que aquela pessoa, ela se esforça a tal ponto que muitos santos, a gente vê tantos santos na igreja, onde eles foram até olhados com um olhar de julgamento, com um olhar de não concordo com esse exagero, você é muito radical, onde as pessoas não conseguem ver o tamanho do amor que aquela pessoa tem por Jesus, o tamanho do amor que aquela pessoa tem pela igreja, o tamanho do desejo que aquela pessoa tem de agradar a Deus. Isso se chama temor a Deus. Tá certo? Amém. E é inclusive o temor a Deus que com certeza vai nos levar a conhecer mais daquilo que Deus tem. Porque vamos tomar aí a palavra temor, né, o medo. O que o medo nos leva a fazer? Algumas pessoas a se afastarem daquilo que as amedronta, a outras pessoas se prepararem para enfrentar o medo. O temor a Deus tem que fazer exatamente isso com a gente. Como o Renato falou, o temor a Deus nos faz odiar o pecado, afastar do pecado. Acho que a maior sabedoria não é querer enfrentar o pecado, mas sim fugir dele. Então, a gente tem que saber, com o temor a Deus, fugir das coisas que nos fazem mal e enfrentar. Eu acho que o pior inimigo de enfrentar é nós mesmos, né? Enfrentar nós mesmos, quebrar os nossos bloqueios, para que esse Espírito Santo, com esses 7 dons, possa vir, fluindo cada vez mais. Então, gente, os 7 dons, combinei já com o Gui. A gente vai dar uma continuidade em outros vídeos, assuntos que vão ligar esses assuntos, que são os pontos ali da igreja, as virtudes teologais, as virtudes cardeais, os dons efusos, que aí a gente entra no movimento que nós participamos, da renovação carismática, e tudo isso a gente vai estar falando nos próximos vídeos. Importante, né? Como a gente está começando agora, não esquece de se inscrever aí, né? Dar um joinha, deixa um curtir para a gente ir incentivando, né? Esse tipo de assunto, né? Esse tipo de vídeo também nessa plataforma que é tão grandiosa e pode nos ajudar a evangelizar muito. Deus abençoe, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, fiquem com Deus. Até a próxima.